Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse pequeno vídeo que eu vou fazer aqui para vocês hoje, vocês vão aprender a usar a fractalidade de Fibonacci na estrutura do mercado para que você possa, em dias como hoje, ter a paciência de pegar um trade como foi esse do fim da tarde, certo? No final do vídeo eu vou falar também a respeito dos pontos de opções, tá? Mas eu quero focar bastante hoje nesse pequeno vídeo aqui a respeito de estrutura de mercado. Muita gente se perde na hora de operar, principalmente consolidações como as do dia de hoje, porque infelizmente elas não prestam atenção na criação de liquidez, nas mudanças de características e nas esquemáticas, principalmente que o Wyckoff, né, ensina. Então tá aí, pessoal. Vamos lá então. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o seu likezão e me deixa seus comentários, por favor. Comentem, comentem, comentem. Ajuda demais para mim no engajamento. Começando aqui, ó, com essa manipulação que foi aqui em Londres, tá? O mercado veio testar aqui pelo menos 50% do range da Ásia, né? Das 23h30 aqui, ó, quando nós traçamos uma retração desse movimento. Ele vem buscar o 61.8 deste movimento aqui, capturando o que a gente chama aqui, ó, de Trend Line Liquid, tá? Uma criação de liquidez baseada em canalzinho, em Trend Line aqui, né? Fez um trapzinho de compra aqui na abertura de Londres, né? Sweepou primeiro o fundo, manipulação clássica de Londres, tá? Lembrando aqui, ó, vai a primeira dica deste vídeo, anota aí a primeira dica desse vídeo. Quartas e quintas-feiras, normalmente, Nova York desfaz o que Londres fez, tá? Nova York desfaz o que Londres fez. Então, se você vê Londres indo para um lado, normalmente nas quartas e principalmente nas quintas-feiras, quando abrem as ações, Nova York tende a desfazer ou ir buscar o topo ou o fundo de Londres antes de entregar o movimento real. Dando sequência aqui, então, ó, aqui foi a primeira oportunidade para você descer no movimento vendido, tá? 61.8, né? A manipulação de preço aqui, né? Até deu, né, um trade aqui de compra, né? Baseado na captura de liquidez, né? Por Stop Hunter aqui embaixo, mais micro pivô aqui, tá? O micro pivô foi no 1 minuto aqui, a gente tá olhando 5 minutos. Ele pagou bonito aqui, um belo trade, né? E aqui, nas opções, era um ponto bem interessante para venda, né? De continuidade de tendência. Quando o mercado ele quebra aqui 6,20, o primeiro fundo de Londres, que é o fundo da abertura aqui, veja que a troca de polaridade acontece justamente nessa agressão, né? E daí o mercado dá continuidade. Aqui é legal você observar sempre na fractalidade da estrutura, né? Principalmente quando a gente vem para tempos gráficos menores, como 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos são tempos gráficos bem interessantes, né? Se você não está acostumado a operar 1 minuto, para ver estrutura de mercado também 2 minutos e 3 minutos é bem interessantes. Mas o melhor tempo gráfico, na minha opinião, de curto prazo é os 5 minutos, tá? Olhando aqui a questão da fractalidade, o que a gente consegue ver? Aqui está o fundo de Londres, tá? O mercado sweepou o fundo de Londres, fez o inducement, né, na estrutura, capturou e quebrou a estrutura de volta. Veja que ficou fácil, né? Dentro dos conceitos da SMC, pelo break aqui, né, ó, você pegar a continuação desse movimento aqui, tá? Aqui a gente só está fazendo análise de fluxo de estrutura, beleza? E o que você pode fazer aqui, ó, normalmente, quando você descobre que Londres está manipulando como foi esse movimento aqui, você normalmente, e isso é coisa que eu passo, né? Lá na nossa sala ao vivo, juntamente com o Emerson, né? Eu costumo dar uns insights desses de Fibonacci às vezes, tá? Ó, você pegar a perna que manipula e espelhar ela para baixo, tá? Ó, espelhe esse movimento para baixo para você ter aí um movimento para saber até onde que vai os pontos de exaustão de preço, certo? Então, neste caso aqui, foi muito fácil pegar o movimento aqui, porque quando ele bateu o primeiro alvo de Fibonacci, ele voltou a testar o ponto zero. No ponto zero, te deu um tradezaço de venda aqui, ó. Esse foi o primeiro trade aqui da abertura de Nova York mesmo, ó. Lindo trade de venda
vindo buscar este movimento aqui, ó, pagou 5 para 1, tá? Esse foi o primeiro trade aqui, baseado na sequência do fluxo, beleza? E daí veja que nesse momento o mercado ele começa a criar uma determinada liquidez. Aí você precisa prestar muita atenção na criação de liquidez. A criação de liquidez é o smart money trabalhando em cima, certo? Tem a urgência do institucional, tem o market maker defendendo posição, e eu vou falar um pouco disso durante este vídeo. Fica até o final para você depois ver o conjunto todo das informações, para você entender que a forma profissional de você estar pegando bons movimentos em dias consolidados, como foi o dia de hoje, depois de uma queda de mais de 1% que foi ontem, né? E me deixa aí também nos comentários, eu quero saber a sua opinião, se você usa a extensão de Fibonacci, se você usa retração, quais níveis de retração você gosta mais de usar, e se você tem o costume de fazer a expansão como eu faço, somente uma perna, não espelhando o pivô. Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, se você já conhecia esse modelo de extensão de Fibonacci. Aí o que acontece, pessoal? Quando o mercado ele faz esse movimento aqui, tá? Dentro da esquemática de Wyckoff, este carinha aqui foi o que a gente chama de Spring, tá? O Spring. E este carinha aqui no meio da tarde, 2h10, foi o teste do Spring, que é a clareza que o mercado está dizendo, vou reverter. Tá? Antes disso, ele moeu muita gente do varejo neste movimento aqui. Nós, na sala, fizemos trades de venda, depois tentamos fazer trades de compra. Alguns alunos pegaram a venda, alguns alunos pegaram a compra, né? Muitas operações aí hoje no dia, né? Essa operação de compra aqui, esta venda aqui foi sensacional, mas o que importa, ó, é a gente analisar a estrutura, tá? Quando eu tenho um movimento desse, né, com esta troca de polaridade aqui, ó, vocês têm que prestar bastante atenção nessas trocas de polaridade. O que acontece aqui? Veja que eu coloquei a mudança de característica aqui em cima porque foi a dos 5 minutos, tá? Mas no 1 minuto, a mudança de característica ela já acontece neste momento aqui, certo? E veja que, para quem conhece um pouco de Smart Money, né? A entrada de risco, eu fiz esse trade de compra aqui e muitos fizeram também esse trade de compra lá na sala, justamente porque era uma região de valor para o market maker, tá? Eu vou mostrar isso para vocês também, aguenta aí até o final, eu mostro para vocês. Baseado que, primeiro, é o trade de risco em si. O segundo, que é um trade de confirmação baseado no micro pivô de alta, tá? Ó, esse micro pivô de alta que o mercado faz, né? Fundo mais alto. E se você prestar bastante atenção, aqui foi o trade de confirmação, porque ele muda a característica, testa o bloco de ordens e dá o segmento, tá? Saída foi mais ou menos no 500 aqui, ó. Mais ou menos no 500. Então, só esse trade aqui, ó, ele pagou 5 para 1, gente, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nesses tipos de insights que a gente dá para que vocês possam replicar nos seus backtests, tá? E a melhor forma de você também pegar e poder ver melhor esses trades é dentro da sala ao vivo com a gente, acompanhando o mercado. O Emerson é um especialista também em SMC e vocês vão evoluir muito com a gente lá na sala ao vivo, tá? Mudou a característica, veio buscar o quê? Liquidez de Nova York, primeiro topo de Nova York, tá? Quando o mercado faz esse primeiro movimento aqui, ó, eu tenho esta primeira retração de Fibonacci. Veja que eu deixei ela em roxo aqui, tá? Então, esse é o meu primeiro fractal que eu estou trabalhando aqui. Eu já começo a esquecer um pouco, eu não esqueço, na verdade, o fractal de Londres, né? Porque a expectativa era o que? Nova York desfaz o que Londres fez, certo? E daí, até o final do vídeo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, fica comigo até o final. Depois, você vê o mercado, se você espelhar a mudança de característica do 1 minuto, vai ficar muito mais prático de você entender o que eu estou querendo dizer, tá? Ó, aqui vamos trabalhar a fractalidade apenas do 1 minuto aqui.
Veja que quando o mercado ele bate o seu primeiro alvo, a primeira coisa que ele faz é voltar na retração. Então tá, ó, existe um padrão clássico de Fibonacci, gente, e anota aí essa segunda dica deste vídeo, tá? Quando eu tenho mudança de característica e o mercado respeita o primeiro alvo da mudança de característica, eu chamo isso de Fibo de pullback, certo? E quando o mercado volta a testar, e por sinal ele me deu aqui um outro né, trade de compra baseado aqui nesse fractalzinho aqui, ó, tá? Que foi no segundo alvo de Fibonacci, tá? Esse trade aqui, ó, pagou, ó, 6 para 1, quase 7 para 1, tá? Lindo trade de compra também, beleza? O que me diz a tese, né, a teoria? A teoria me diz que uma vez que o mercado bate o primeiro alvo, volta na retração do 61.8, automaticamente eu tenho 61.8 de extensão mais 61.8 de retração. Isso me dá um padrão de 161.8 da extensão como alvo final, certo? Padrões de Fibonacci que se repetem são ciclos matemáticos, tá? Que se repetem todos os dias também dentro do mercado financeiro, justamente porque os HFTs trabalham com pura matemática financeira, ok? Então, você usar Fibonacci, você está trabalhando também junto com os HFTs, tá? Eles são programados para encerrarem ordens, abrirem ordens, seja de futuros, seja de opções, em pontos de Fibonacci, tá? Também, ok? Aonde que o mercado vai bater o segundo alvo da mudança de característica. O que que isso me dá? Golden Zone de Londres. Aí é que é o charme de você prestar atenção na fractalidade da coisa, certo? Quando eu tenho um teste de 75, 78 numa estrutura de Londres, tá? Automaticamente o mercado tem como que, abre aspas, a obrigação de dar continuidade ao fluxo vendedor. Porque se ele não fizer isso, isso caracteriza o quê? Reversão de tendência. E o 75, 78.9 foi usado para teste de demanda, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. Dentro da esquemática daí de Wyckoff, que eu não vou desenhar aqui, mas quem conhece sabe que isso aconteceu, o mercado veio fazer o quê aqui? Ó? Suipou o fundo que deu o movimento no segundo alvo, certo? E continuou trabalhando a liquidez aqui. Depois que ele fez esse movimento de inducement aqui, né, ele voltou a testar a eficiência dessa estrutura, certo? E começou a trabalhar uma liquidez interna, ok? Ó, ele me deixou um topo aqui, ele até me deixou um topo duplo aqui, tá? E depois que ele consumiu no rompimento, ele me deixou outro topo duplo aqui. Mas veja que o topo do dia de Nova York estava lá. Então agora eu não estou mais trabalhando este fractal, eu já estou trabalhando este outro fractal aqui, que é o fractal total de Nova York agora. Porque eu já tenho um fundo formado e já tenho um topo formado ao meio-dia, certo? Então eu estou num range agora total aqui trabalhando esses movimentos. Uma vez que o mercado captura liquidez, isso é um grande sinal do que? Smart Money entrando em ação novamente, certo? E o que mais que eu tenho aqui? E aí é muita questão de tela, de você prestar atenção e olhar o mercado como o varejo olha. O que eu tenho aqui? Não tenho uma trend line liquid aqui, o mercado trabalhando, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque na trend line. Então o mercado estava o quê? Criando liquidez a rodo. E eu já vou explicar por que ele estava criando liquidez, mas dando uma dica, lá na live hoje, lá na nossa sala ao vivo, nos nossos estudos, o Emerson falou algo muito importante. A gente estava dentro de um bloco de ordens de H1 ali, muito forte, também era um bloco de ordens de H4, e também a gente estava num ponto onde o market maker estava defendendo esta região hoje, tá? Era um ponto muito importante, onde o market maker estava posicionado vendendo o caos, porque o sentimento era de pullback bullish, tá? Então tinha caos na região e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então aguenta mais um pouquinho aí que eu já mostro
o resultado final disso. Depois que o mercado cria esta liquidez, automaticamente, né, ele vem no 75. Aqui, pessoal, é a primeira entrada de risco. Por quê? Porque aqui é a captura de liquidez, criação, né, o teste de 75, né, Golden Zone de Nova York, o spring da reversão do mercado, para você ir buscar o quê? O 1618 de Fibonacci, certo? E aqui te daria um RR aí de quase 11 para 1, tá? Eu não fiz esse trade porque eu já tinha batido minha meta, 2 horas da tarde, já tinha fechado minhas operações, só estou mostrando para vocês o estudo, tá? Do resultado disso aqui. Mas o mais importante é que se você não pegou aqui no 75, você viu isso aqui, ó, viu o mercado criando liquidez, e daí o que? Quando ele mudou a característica, vamos pegar aqui, né, ó, quando ele muda a característica novamente aqui, ó, é pura leitura de estrutura. Mudança de característica. Que mais que eu tenho aqui? Quebra de estrutura interna. Que mais que eu tenho aqui? Quebra de estrutura do fractal. Criação de liquidez. Então, depois disso, é só fazer o quê? Traçar uma retração de Fibonacci e o mercado me dá no 75 desta nova retração. Vamos mudar ela de cor aqui, deixar ela no azul. A entrada por confirmação deste lindo trade aqui. E ele ainda me deixou, né, até um micro pivô de alta aqui, tá? Ó, para ser bem justo, ele me deixou um micro pivô de alta. O meu alvo no 161 lá, ó. E pagaria aqui quase 8 para 1 nesse lindo trade de final de tarde, certo? Essa foi a parte de estrutura de mercado aplicado com Fibonacci, Wyckoff e estrutura, né? Baseado em Fibonacci aqui. Mas como você poderia, além de tudo isso aqui que eu expliquei neste vídeo aqui, certo? Toda esta criação de liquidez que o mercado trabalhou hoje, e você precisa daí treinar, fazer muito backtest e estar todos os dias conosco na sala para vocês pegarem esse tipo de leitura, vocês entenderem que esta região era uma região importante para o market maker, tá? Por quê, Francis? Vamos então trazer aqui agora o indicador Gamma Level, tá? Para finalizar o nosso vídeo, deixa para mim aqui, eu quero saber se você entendeu um pouco a respeito desses pontos de Fibonacci, se para você isso aí fez sentido ou não, tá? Vamos colocar aqui no NQ. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, olha só que interessante, tá? Ó, o mercado trabalhou em cima do delta positivo por open interest o dia todo, certo? Aqui é o 5 DTE, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, 5 DTE, tá? Ele fez o teste aqui, mas o mais interessante de tudo foi exatamente aqui, ó, no Ninja, tá? Esta região aqui era uma região muito de valor hoje, pessoal, tá? E daí, ó, o mercado trabalhou o dia todo, ó, na região do 400, porque lá no nosso painel institucional, vamos trazer aqui o nosso painel institucional. O 350 era o Gamma Risk. Se o mercado perdesse o 350, ele iria entrar numa aceleração muito forte, certo? E o Gamma Wall era onde eu tinha maior interesse, né, em open interest de caos, certo? Isso estava sendo mostrado em nosso painel. E o sentimento do mercado hoje, o 0 DTE, por sinal, hoje ele ajudou muito na leitura, é justamente isso, ele já estava bullish, já estava com um sentimento positivo. E a Val, né, a Havana, né, mostrava para nós o quê? Que acima do 370 o mercado estava comprando 350, 360, 370, certo? Então, cada vez mais forte o movimento, né, do mercado. A gente estava hoje num regime de, por mais que a gente tivesse
numa extremidade de range, ainda a gente está no sentido de long gama, tá? E lógico, se você não entende ainda isso, é bom você fazer, né, a Masterclass. Vai ajudar muito você nesse sentido, beleza? O 0 DTE tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para você também, ó. O 0 DTE no NinjaTrade, ele ficou aqui justamente porque, ó, Call Wall do dia estava aqui, Gamo Wall, Aval Ataque estava aqui, certo? Então o mercado trabalhou muito bem essa liquidez, muito forte hoje, tá? E veio buscar o nosso alvo de alta nos nossos estudos hoje. Nosso alvo da alta era justamente os 700, que era o Call Wall por Open Interest, certo? E nos nossos dados agregados, né, era... Opa! E nos nossos dados agregados era a máxima exposição do gama em causa, o max GAC-C, certo? Então, basicamente, pessoal, se você hoje não entende, não presta atenção do que o mercado está fazendo, você pode estar operando contra um market maker, e isso não é legal, tá? Não é legal mesmo você estar operando contra o provedor de liquidez do mercado. E ó, só para finalizar aqui o nosso vídeo, esse aqui é o dashboard da CME, tá? Ó, aqui no dashboard da CME, olha só o que eu tinha, foi o último estudo que eu fiz, tá? Ó, no 400, delta positivo segurando forte o preço, mais gama positivo segurando forte o preço. Depois que o mercado estourou o gama negativo que tinha, aonde que era o alvo dele? Gama positivo por volume em caos no 24.700. Agora me diga, aonde que foi o alvo de alta no dia? 24.700. Aonde que era o 161 de Fibonacci? 24.700. Assim eu finalizo esse vídeo convidando você para, primeiro, fazer a Masterclass e, segundo, estar todos os dias operando conosco com o melhor indicador do mercado, que é o Gamma Levels SMC.